Olá, bem-vindos ao nosso podcast Vozes dos Originários, uma produção realizada na disciplina de Letramentos Acadêmicos para Universitários Indígenas 2 da Unicamp. Eu sou Mayara, do povo Arapiuns, e nesse episódio 2 iremos falar sobre as línguas, valores e identidade dos povos originários. Esse é um tema que é ao mesmo tempo fascinante e urgente, e queremos com ele incentivar a importância da preservação das línguas indígenas no Brasil. Em nosso país, existem centenas de povos indígenas, cada um com sua própria língua, sua cultura e sua visão de mundo. Infelizmente, muitas dessas línguas estão em risco de desaparecer para sempre, como o professor Vilmar de Ângeles argumenta em seu texto sobre revitalização de língua indígena e educação escolar indígena inclusiva. No texto, ele comenta sobre o risco de desaparecimento das línguas indígenas no Brasil e a importância de ações para preservá-las. Ele explica que muitas dessas línguas estão sumindo por conta do impacto da colonização e da falta de apoio do governo. Quando uma língua desaparece, também se perde uma parte da cultura e da identidade do povo indígena. De Ângeles afirma que o governo precisa agir, ajudando na criação de materiais educativos nas línguas indígenas e promovendo programas que incentivem o uso dessas línguas nas escolas e comunidades. Ele acredita que proteger as línguas é uma responsabilidade do país e que isso é essencial para que culturas continuem vivas e respeitadas. Você sabia, Mayara, que o Brasil já abrigou mais de 1.500 línguas indígenas? Eu, Fidêncio, por exemplo, sou do povo Maiuruno e a minha comunidade fala Matsés. Essa diversidade linguística é imensa e incrível, mas muitas dessas línguas estão em situação de extrema vulnerabilidade. Se antes tínhamos mais de 1.500 línguas indígenas, hoje restam apenas cerca de 150. Agora, nós vamos ouvir os depoimentos de alguns estudantes indígenas da Unicamp, que vão falar sobre suas origens e a conexão profunda com suas línguas. Então, fiquem ligados. É isso mesmo, Fidêncio. Vamos ouvir a apresentação dos acadêmicos indígenas da Unicamp e perceber que a palavra indígena não significa uma só cultura, mas sim uma pluralidade de culturas e línguas. Sereira Delcilane, Sereira indígena Nhangatu, Semiraçá Baré, Acuntá Nhangatu, Rai Apecatu Suí, São Gabriel da Cachoeira Suí, ia conhecer Piuaé, Maé Aracanga. E Cui, Rai Cuiqué, Ramé Graça Nepaia Supé, Yanciaé, Ojidari Xerra Sícara até Iqué. Meu nome é Delcilane, meu nome indígena é Putira, que tem o significado de flor, e eu falo em Nhangatu. Eu vim de São Gabriel da Cachoeira, que é mais conhecido como Cabeça do Cachorro. Então hoje estou aqui, eu dou graças a Deus por estar aqui hoje. Eu sou falante da minha língua materna, Nhangatu, e eu falo a minha língua desde os 10 anos de idade. Eu morava em uma comunidade chamada Inambu, do Alto Rio Negro, onde o povo Baré convivia. Com pouco tempo, a linguagem Baré ela foi extinta e apareceu em Nhangatu. Foi aí que eu convivi com essa língua, mas algumas pessoas ainda conseguem falar a língua Baré. Bom, a comunidade onde eu morava era uma grande mistura entre o povo Baré, Baniwa, Curripaco e Dessano. E hoje em dia, a língua que é mais falada na comunidade é Nhangatu e Baniwa.
Atualmente não falamos mais a língua baré, falamos a língua Nhangatu, porque nossos antepassados eles não foram reativando a nossa língua. E aí acabamos perdendo a língua. E hoje em dia é muito difícil para nós baré resgatar a nossa língua. Oi, gente, eu me chamo Leda da Silva. Nome indígena Ié Pairo, que significa filha da noite, filha da lua. Eu sou ingressante 024 da Unicamp e estou cursando pedagogia. Eu pertenço à etnia tucano. Sou natural do município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Felizmente, eu não sou fluente na minha primeira língua de socialização, mas eu entendo algumas frases, o básico. O português é o meio de comunicação que meus pais utilizam comigo. Isso me lembrou um artigo da Tânia Conceição de Souza, Línguas Indígenas, Fronteiras e Silenciamento. Ela diz que, vou citar, tanto o silenciamento quanto as retomadas decorrem das constantes migrações de povos e línguas por entre diferentes fronteiras. A autora argumenta que a colonização e as migrações de povos resultaram no silenciamento das línguas indígenas, levando à perda de expressões culturais e identitárias. Em minha região não teve exceção, entretanto, não está totalmente perdida, pois grande parte ainda é fluente na língua tucano e pretendemos que continue cada vez mais dessa forma, com a permanência da primeira língua, não só essa, mas como as outras também. Estou buscando aprender a minha língua aqui na universidade, com os meus colegas indígenas que pertencem à mesma etnia. Confesso que não está sendo fácil, mas percebi que não é impossível aprender. Por isso eu digo, mantenham sempre a língua indígena viva, parentes. Ubi Fidêncio do Nunebi, Nubi Buramba que com Matsazonong Tepissetia. Sou Fidêncio do Nun, hoje estou feliz por falar um pouco da língua do meu povo. Como disse no início do podcast, sou do povo Maiuruna, da cidade de Ataléu do Norte, Amazonas. Estou fazendo curso de letras aqui na Unicamp e sou falante da língua Matsés, que é a minha primeira língua, a língua do meu povo. Sou muito feliz por falar essa língua porque sei que essa minha língua mãe carrega a história e a cultura do meu povo. Por isso, é importante que as novas gerações falantes dessa língua continuem valorizando essa língua. Segundo meu tio Raimundo Meian, um professor indígena da aldeia Solis, a língua é uma ferramenta de luta muito importante para defender nossos direitos enquanto povos indígenas. Tanto que na aldeia que ele trabalha, a primeira língua ensinada na aldeia, dentro da escola, é a língua nativa, o Matsés. E o meio de comunicação também é Matsés. Na verdade, a comunidade maiuruna toda preserva a língua com firmeza e com orgulho. Meu nome é Maiara Nascimento, sou do povo Arapium, do município de Santarém, no estado do Pará. Atualmente estou fazendo curso de Educação Física na Unicamp. Minha língua materna é Nhangatu e sempre tive contato desde criança, tanto com a minha língua materna quanto com o português. Eu entendo que para nós é de extrema necessidade continuarmos tendo contato com a nossa língua, porque além de nos sentirmos conectados com a nossa cultura e nossa ancestralidade, estamos levando a nossa história adiante, carregando conosco uma parte de quem somos e de onde viemos. Me sinto privilegiado por me conectar com o meu povo através da minha língua e me orgulho de carregar isso comigo. Em uma citação de Ailton Krenak, em uma entrevista que ele realizou durante o documentário chamado O Povo da Floresta, em 2019, no Festival Internacional de Cine Austral, sediado na Argentina, ele fala exatamente sobre isso. A língua é a alma do povo. Quando a língua desaparece, o povo também desaparece. A língua é a nossa identidade, é a nossa cultura, é a nossa história. Sem a língua não temos mais nada, é como se estivéssemos sem alma.
Aintimisan e Arcaverená, Percação, Potericana. Olá, eu sou Lucas Matos, do povo tariano. Estou fazendo curso de Geografia na Unicamp e sou falante da língua tucana. Como cresci na região onde a língua indígena tucana é dominante, tive que aprender desde criança com os parentes da comunidade de onde eu sou. Olá, meu nome é Suelen Silva, sou da etnia Pancararu, localizada no estado de Pernambuco. Atualmente eu estou cursando Engenharia de Alimentos na Unicamp. Embora eu não fale a minha língua materna, eu tenho muito orgulho da minha origem e das minhas raízes. A língua Pancararu é uma língua da família linguística Tupi-Guarani, ricas em história e cultura, representando a identidade e a tradição do nosso povo. Temos rituais muito interessantes, marcados por músicas, cantos e danças. Eu acredito que a preservação e a valorização da nossa língua são essenciais para manter vivas as nossas tradições e fortalecer a nossa comunidade. Seguimos a entrevista com a mestranda indígena em Linguística no Instituto de Estudos das Linguagens, IEL. Eu estou aqui com a professora Cláudia Baré, mestranda em Linguística no Instituto de Estudos das Linguagens, IEL, da Unicamp, e eu vou entrevistar ela sobre a pesquisa que fizemos sobre etnias indígenas na Unicamp. Boa tarde, professora Cláudia. Puranga Caruca, boa tarde. De qual cidade e estado a senhora vem? Eu sou de Manaus, a capital do estado do Amazonas. Qual é a sua etnia, professora Cláudia? Eu sou baré, de pai e mãe. A senhora fala a sua língua materna ou outra língua que não seja português? A língua materna do meu povo é a língua baré, do tronco aruaque. Infelizmente, devido à colonização, foi introduzido e imposto a língua nhengatu, que não deixa de ser uma língua indígena e que oficialmente ela é a língua do nosso povo baré, que fica no Alto Rio Negro, Médio e Baixo Rio Negro, no estado do Amazonas. Então, consequentemente, eu sou falante e escrevo na língua nhengatu, que é a língua que aprendi com os meus pais. A senhora estudou em escola indígena durante a sua infância? Infelizmente, não. O meu pai era professor, mas ele sempre deu aula para crianças ribeirinhas. E meus pais, eles não davam aula na língua justamente porque sofreram essa violência sobre a proibição de falar a língua indígena nos colégios internos. Então, eles não nos ensinavam e na época não tinha escolas indígenas, apenas tinha escola para ribeirinho. Mas estudei com meu pai e assim mesmo... ouvindo, mesmo eles não nos ensinando diretamente, mas a gente aprendia no nosso dia a dia a ouvir a língua, Eles conversavam bastante na língua, então aprendi com eles, desde pequena, a língua indígena nhengatu. Então, na sua aldeia, o idioma usado é o português mesmo, não é usado a língua materna indígena, no caso? Atualmente no Parque das Tribos, como a maioria das comunidades indígenas atualmente, a língua que predomina é a língua portuguesa, porque é a nossa língua de sobrevivência. Professora, como a senhora se sente não podendo falar frequentemente a sua língua materna como meio de comunicação aqui na universidade? É muito ruim, Muito ruim mesmo, porque acaba que a gente vai esquecendo, algumas palavras e vai falando só o básico, mas devido ter bastante parentes que falam a língua nhengatu aqui, a gente sempre está se comunicando, para quem conhece e fala a língua nhengatu, a gente vai se comunicando, interagindo, mesmo que seja com um pouco de tempo mesmo. Professora, a senhora acha importante a senhora continuar falando sua língua materna nativa, mesmo não tendo tanto contato com ela aqui dentro da universidade? Eu acho super importante, assim como não somente eu, mas como todos os estudantes indígenas
todas as pessoas que se identificam como indígena, porque atualmente, né, devido ao censo do IBGE, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que são indígenas e também pessoas autodeclaradas indígenas. Então é muito bom de ver essa informação, mas também é preocupante porque devido a gente ver muitas pessoas indígenas, mas elas não se interessam em aprender a sua língua e não falar a sua língua. Então isso é muito triste, porque vão ser que tipo de indígena? Vão ser indígenas tudo falando português, né? Então são coisas que também eu, como uma futura linguista, eu me sinto muito preocupada diante dessa situação, né? Diante dessa situação, porque muitos indígenas e poucos falantes da sua língua de origem. Professora, a senhora se sente inferior por ter sotaque diferente dos demais estudantes da Unicamp? Não, eu não me sinto, em nenhum momento me sinto inferior a nada, porque a gente sabe que o Brasil ele tem uma diversidade enorme de línguas indígenas, de outras línguas que vieram, né, de outras línguas estrangeiras, e eu não me sinto em nenhum momento inferior, ao contrário, eu me sinto diferente e gosto de ser diferente. E se eu sentir que eu me sinto inferior, eu não participo desse local, eu não participo desse grupo de pessoas. Então eu creio que essa seria o ideal, essa forma de a gente se situar no meio social aqui em São Paulo, aqui na Unicamp, estar em lugares onde nós somos aceitos, onde nós somos bem vistos e se afastar, né? Porque a gente sabe que o racismo e o preconceito, eles sempre vão existir, né? Não tem como. Então, para a gente nos poupar e essas pessoas não ter nenhum tipo de violência contra a gente, é melhor que a gente se afaste. Então, desse tipo de pessoas, desse tipo de gente, né? Eu não me sinto inferior em nenhum momento. Professora, deixe um recado para os alunos que estão chegando agora na universidade e não se sentem à vontade por não estar num ambiente totalmente indígena, onde tem pessoas de outras culturas, outras raças, outras etnias, outras que não são indígenas. Qual é o recado que a senhora tem para deixar para esses alunos que estão chegando agora aqui? Em nenhum momento a gente tem que se sentir inferior. Ao contrário, nós temos uma cultura única, que é nossa. É uma cultura indígena e uma diversidade indígena, porque apesar de nós sermos indígenas, nós sermos únicos, a nossa diversidade, cada etnia tem a sua especificidade. Então não tem como a gente se sentir inferior a nenhuma outra cultura. E sim, a gente tem que mostrar mesmo que nós somos, porque a nossa cultura ela é original. Nós não somos como os restantes dos brasileiros, que eles preferem se adaptar ou pegar para si outra cultura, porque a origem do Brasil ela é indígena, né? Outros povos vieram depois, mas a nossa origem ela é originária desse lugar. Então, em momento algum, a gente pode dizer que nós estamos em territórios que não seja nosso, porque esse território onde nós pisamos, ele pertence aos nossos parentes de guaranis. Então é como se nós também fôssemos dono desse território. E nós temos que sentir à vontade, porque é um lugar que nos acolhe, mas que está em momento de transformação para que eles possam, assim, como é que se diz? Se adaptar também com a nossa presença, porque a gente sabe que não é fácil, né? Porque muitas das vezes eles veem que os indígenas pegaram essas informações de autores, né, de pessoas que não eram indígenas, de pessoas brancas, que tinham uma visão muito contrária do que é ser indígena. Então hoje muitas pessoas elas vêm atrás do que realmente é um indígena, né? Porque essa é a palavra correta, indígena. Né, que significa algo originário, algo de origem, e não índio, né? Então essas informações também a gente tem que passar para essas pessoas quando eles vêm nos chamar de índio. E outra coisa, eu ressalto também que quando a gente não se sente bem num local, pessoal, a gente não fica, nós não somos obrigados a ser atacados, nós não somos obrigados a ser violentados por questão de racismo ou de preconceito. Muito obrigada, professora Cláudia Baré. Tima Erecê, muito obrigada. Eu espero que ajude muito as minhas falas. As minhas falas, elas são verdadeiras, porque eu já sofri também muito preconceito
ao sair da minha casa, ao sair da minha comunidade aos 12 anos, mas estou aqui. A gente sobrevive porque nós somos um povo forte. O nosso território foi invadido há mais de 500 anos e nós estamos aqui resistindo e persistindo, e vamos resistir mais porque nós somos um povo guerreiro, nós somos um povo que nós conseguimos nos adaptar a qualquer ambiente. Awei, Kwekaturete. Resolvemos bater um papo com os parentes indígenas alunos da graduação para que eles pudessem responder a nossa pesquisa e entender como eles estão se sentindo dentro da universidade. Boa tarde. Boa tarde. Como você se chama? Eu me chamo Andréia. Oi, Andréia. De qual cidade e estado você vem? Eu sou da cidade de Santarém, do estado do Pará. Qual etnia você pertence? Eu sou do povo Kumaruara, do Baixo Tapajós. Andréia, você fala a sua língua nativa ou outra língua indígena que não seja o português? Não, infelizmente a gente perdeu a nossa língua, mas a gente está em retomada da língua Nhangatu. Você estudou em escola indígena? Sim, eu estudei todo o meu ensino fundamental em escola indígena. E ensino médio foi em escola não indígena, mas eu tive um pouco do conhecimento e participei também para ter uma vivência da escola indígena. Então, na sua aldeia, o único idioma usado é o português atualmente? Sim, o português. Como a língua indígena foi perdida há muito tempo, a gente fala o português. Mas a gente está na retomada para voltar, para a gente praticar a língua indígena, que é o Nhangatu. Como você se sente sendo uma indígena que não usa a sua língua materna aqui na universidade? É um pouco constrangedor, entre aspas, né? Porque a gente sendo indígena, tem muitas pessoas que ainda têm o preconceito de falar, não é indígena, não fala a sua língua, mas não sabe da história, como foi pra gente perder. Então, assim, fica um pouco chato, né, de a gente falar que não sabe a nossa língua nativa por outros povos falar. Mas a gente tem retomada, mas o português, como a gente foi acostumado a usar, então a gente se comunica bem. Então, você acha importante manter a língua indígena tanto fora quanto dentro da universidade? Sim, é muito importante, porque isso resgata a nossa cultura e de onde a gente vem. Andréia, você se sente inferior por falar um sotaque diferente das pessoas que estão aqui na universidade? Eu não me acho indiferente, porque cada um que está aqui tem a sua cultura e a universidade é muito diversificada. Então, eu acho que é muito de cada um. Então, cada um tem sua cultura e seu modo de falar e cada um tem seu sotaque. Muito obrigada, Andréia. De nada. Boa tarde. Boa tarde. Como você se chama? Eu me chamo Gustavo Soares Alba. Oi, Gustavo. De qual cidade e estado você vem? Eu sou do Amazonas, eu moro na cidade de São Gabriel da Cachoeira. Fica localizado no noroeste do estado do Amazonas. Qual é a sua etnia? Eu faço parte da tribo Piratapuia. Gustavo, você fala a sua língua nativa ou outra língua? Se sim, qual? Sim, eu falo 5. Eu falo tucano, eu falo a minha língua oficial, que é Piratapuia. Eu falo também guanano, um pouco de português e espanhol. Boa. Você estudou em escola indígena para aprender essas outras línguas nativas ou aprendeu com parentes? Como foi que você aprendeu a falar essas outras línguas, sem ser a da sua etnia? Na verdade, esse aprendizado ele foi na convivência mesmo, assim, entre parentes e tal, aquela coisa toda, né? Muito bom. Na sua aldeia, qual é o idioma usado para se comunicar? É só a sua língua materna ou fala o português também? Tem outros idiomas? Então, na cidade onde eu moro, em São Gabriel, existem
3 dos oficiais, que são tucano, uma outra língua também é baniwa, né? Baniwa e Nhangatu. Essas são as 3 oficiais. Como é para você não poder falar frequentemente a sua língua materna como meio de comunicação aqui na universidade? Como você se sente em relação a isso? É terrível, sabe? A gente se sente um pouco assim fora, aliás, um peixe fora da água, né? É meio complicada essa situação. Você acha importante falar a sua língua nativa como um meio de comunicação, tanto dentro da sua aldeia quanto fora, por exemplo, aqui mesmo na universidade? Sim, com certeza. E você se sente inferior por ter sotaque diferente dos demais aqui? Olha, esse ponto eu posso dizer que não. Até porque o ser humano ele é diferenciado, ele tem a cultura diferente, costume diferente. Então, nesse quesito, eu creio que não. Tá bom. Muito obrigada, Gustavo. Disponha. Foi um prazer. Vimos o quão importante é preservar essa rica cultura dos nossos povos originários no Brasil. Como vimos nos depoimentos dos alunos, a língua significa cultura e história do povo indígena, sobre o domínio da língua do colonizador. Encerramos nosso episódio com uma reflexão importante. As línguas indígenas não são apenas meios de comunicação, mas parte essencial das culturas, identidades e sabedoria dos povos originários. Cada uma delas carrega histórias, valores e conhecimentos que têm muito a ensinar a todos nós. Preservar essas línguas é preservar nossa diversidade cultural e fortalecer nossas raízes enquanto sociedade. Que possamos continuar aprendendo, respeitando e agindo em favor dessas vozes tão essenciais. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima!